Segundo os antigos gregos, Zeus e Prometeu tinham feito o homem. Prometeu era um titã, dos velhos deuses que apoiava Zeus na sua luta com Crono. E foi Prometeu que modelou com barro os primeiros homens, fazendo-os andar na posição vertical para poderem olhar os deuses. E Zeus deu-lhes o sopro da vida. Estes homens e mulheres eram ainda seres primitivos, vivendo dos animais que conseguiam matar com flechas de madeira, machados e facas feitas de chifre, e dos poucos cereais que sabiam semear. Desconheciam o fogo. Por isso comiam a comida crua. E embrulhavam-se em peles espessas para se defenderem do frio do inverno. Não sabiam fazer recipientes onde guardar as coisas, porque sem fornos não podiam endurecer o barro, nem sabiam trabalhar os metais para fazerem ferramentas ou armas duradouras. Zeus preferia que eles continuassem assim, porque de outra forma receava que alguns viessem um dia a querer roubar-lhe o poder. Mas o sábio Prometeu amava a humanidade e sabia que com ajuda os homens podiam progredir, saindo de seu estado primitivo, porque se tratava da espécie humana que eles e Zeus tinham criado, e não de outro animal qualquer. E Prometeu diz: É preciso ensinar-lhes o segredo de fazer fogo. Ficam indefesos como crianças. Devemos acabar o que começamos. Mas Zeus mantinha-se firme. Eles estão contentes com o que têm. Não conhecem nada melhor. Por isso o que nos interessa? Prometeu viu que não conseguiria nunca fazer com que Zeus concordasse com ele. Por isso, foi em segredo ao Olimpo, onde o fogo ardia durante todo o dia e toda a noite, e acendeu um achote. Depois, aqueceu com ele um pedaço de carvão até ficar ao rubro, e meteu-o no talo côncavo de uma planta chamada funcho, que crescia pela encosta, e, apagando o achote, fugiu sem ser visto, levando o talo de funcho escondido debaixo do manto. Com o primeiro fogo terrestre pegado neste carvão, os homens fizeram muito mais, e Prometeu ensinou-lhes a tirar daí as maiores vantagens. Também os ajudou de outras maneiras. Por exemplo, quando se praticavam sacrifícios, as melhores peças de carne eram sempre postas de parte para os deuses, e a pior parte que restava é que era para os homens. Por meio de uma estratégia, Prometeu conseguiu que o homem recebesse a parte que lhe era dívida. Cortou a carne de um boi em duas partes iguais. Todavia, um tinha apenas osso e gordura, embrulhados num bocado de pele. O outro era a parte melhor. Ao princípio, Zeus ficou desiludido, mas conteve a sua fúria. Com a ajuda de Prometeu, o homem desenvolveu-se rapidamente. Aprendeu a fazer potes e vasilhas, lindos objetos para se enfeitar, e edifícios construídos de tijolos, com tetos de telha em vez de telhados de como traçado. Aprendeu a arte dos metais, podendo assim defender-se e caçar com espada e lança. Mas Zeus, espreitando certa noite do alto do Olimpo, viu um fogo arder na terra e percebeu que tinha sido enganado e mandou chamar Prometeu. Não te proibi que revelasses ao homem o segredo do fogo? Dizem que és sábio, mas não vês que com essa ajuda o homem desafiará um dia os próprios deuses? Se for amado e ensinado como deve ser, isso não acontecerá nunca. Mas Zeus estava furioso e não quis ouvir nada. Mandou levar Prometeu para uma das montanhas de leste e acorrentá-lo a uma rocha. Uma águia feroz ia todos os dias comer-lhe o fígado, e todas as manhãs o fígado tornava a crescer, de forma que a tortura recomeçava. Passaram-se muitos anos antes de Prometeu ser libertado. Dizem que 30.000 anos, e não há certeza de como o caso terminou. Segundo a lenda, foi o valente Hércules que o libertou, mas Zeus não se contentou em vingar-se apenas de Prometeu. A humanidade devia sofrer também pelos benefícios que recebera. Zeus ordenou ao seu filho aleijado, Hefesto, para esculpir uma mulher em barro. Mandou Atena dar-lhe o sopro da vida e ensinar-lhes as artes femininas da costura e da cozinha. O esperto deus, Hermes, ensinou-lhe a malícia, o engano e os falsos encantos. E Afrodite mostrou-lhes como tornar-se desejada por todos os homens. Outras deusas vestiram-lhe um vestido de prata e colocaram-lhe uma coroa de flores na cabeça, e a mulher foi levada à presença de Zeus. Toma esta caixa, é tua, mas embora devas tê-la sempre contigo, nunca as poderás abrir em circunstâncias nenhuma.
Não me perguntes por quê, e contenta-te por os deuses te haverem dado tudo quanto uma mulher pode desejar, entregando-lhe uma caixa de cobre reluzente. Pandora, porque foi este o nome que ela recebeu. Ficou toda satisfeita, pensando que a caixa estava cheia de joias e de pedras preciosas. Agora temos que te arranjar um marido que te ame como deve ser amada. E eu sei quem vai ser. Epimeteu é um belo rapaz e pode fazer-te feliz na terra. Epimeteu era irmão de Prometeu, mas era um irresponsável sem a sabedoria do irmão. Prometeu avisou em tempo de que não confiasse nem aceitasse presentes de Zeus, mas ele ficava lisonjeado e talvez tivesse medo de recusar quando Zeus lhe ofereceu Pandora como esposa. Hermes foi escolhido para acompanhar Pandora até junto do marido no mundo dos homens. Pandora não é a mulher mais linda que viste. Ela traz como dote uma caixa. Nunca a deixe abrir, porque não se sabe o que pode acontecer se alguém espreitá-la para dentro. Epimeteu tirou a caixa e Pandora guardou-a cuidadosamente. Ao princípio, Pandora foi tão feliz na sua vida que quase se esqueceu da caixa. Mas, conforme o tempo foi passando, lembrava-se cada vez mais dela e sentia maior curiosidade. Tentou encontrar a chave, mas o marido levava sempre no cinto. Certo dia, quando Epimeteu estava a dormir profundamente, Pandora entrou no quarto e tirou-lhe a chave. Pôs a caixa em cima de uma mesa e deu a volta à chave. Hesitou ainda um momento, porque o medo era maior do que a curiosidade, mas acabou por vencer. Assim que Pandora abriu a caixa, ouviu-se soprar uma ventania enorme e Pandora recuou. De dentro da caixa saíram todos os demônios que desde essa altura nos têm atormentado. Sofrimento, pobreza, velhice, doença, inveja, vícios, paixões e desconfianças. Desesperada, Pandora tentou fechar a tampa, mas era tarde demais. O conteúdo da caixa tinha se espalhado à solta pelo mundo e estava consumada a vingança de Zeus. Os homens que Prometeu aperfeiçoara com tanto jeito e ensinara com paciência nunca mais poderiam ser a nobre raça que ele imaginara. Pelo contrário, a sua vida ia ser uma luta constante contra toda espécie de malefícios. Parecia agora haver pouca probabilidade de o homem atingir o trono de Zeus, mas Zeus também não ganhara a partida. Receosa, Pandora aproximou-se da caixa, espreitou lá para dentro. Alguma coisa ficara no fundo quando ela fechou a tampa e deu a volta à chave. Era esperança. Com isso, a humanidade encontrara uma forma de sobreviver no seu novo mundo hostil. Com esperança havia uma razão para continuar a existir.